Olá, estou de volta, eu sou o Giovanni. Hoje abre-se uma discussão. A filosofia é uma ciência ou é uma técnica? É isso que o professor Olá vai discutir nessa aula de número 43. Ele vai falar qual que é a diferença, né? A ciência era como que se partisse um pedaço da realidade, separasse da realidade mesmo e buscasse dentro desse recorte um princípio unificador que a explique. Ou seja, você observou um fenômeno na natureza qualquer, separou esse fenômeno dos demais fenômenos que ocorrem, né, próximos ou concomitantes a ele, separou, repetiu de forma abstraída da natureza, da realidade. E então tentou explicar-o por um único princípio unificador. Esse princípio explicará uma série de fenômenos daquele recorte da natureza, daquele recorte da realidade que a ciência separou. Tá? E o que é uma técnica? Uma técnica é utilizar, às vezes, conhecimentos que você não domina. É reunir capacidades e conhecimentos com um fim prático. Ou seja, quando você vai fazer um computador, por exemplo, você tem um conhecimento do código binário, por exemplo, mas às vezes você não sabe bem como funciona o plástico que cerca o gabinete. Você não tem muito bem a noção ali daquele como é que chama aquele cooler, por que aquele esfria? Estou dando um exemplo, né? Naturalmente. Você está juntando uma quantidade enorme de conhecimentos e técnicas e habilidades com um fim objetivo. O fim é produzir um computador. A ciência que explica o comportamento do plástico não é a mesma ciência que explica o comportamento, né, matemático do computador, por exemplo. Comportamento binário, digamos assim. Então, há uma quantidade de conhecimentos ali da qual não se tem um domínio, da qual não há esse princípio unificador que o explique, mas eu consigo fazer. É o que ele fala sobre a física quântica, né? Eu não entendo, acho que foi na aula passada, né, se não me engano, eu não entendo o que é isso aqui, mas eu sei manejar isso. Eu não consigo explicar o que está acontecendo, não consigo achar um princípio unificador, mas eu consigo fazer algum uso disso. Então, isso que é uma técnica. Certo? Então ele fala, a filosofia tem que ser uma técnica. Por quê? Porque um filósofo, quando ele escreve um texto, o texto é como se fosse o resíduo da experiência real que ele teve. Ele teve uma experiência e meditou a respeito dessa experiência e tentou passá-la por meio de um texto ou por meio de um áudio. Mas tanto o texto quanto o áudio ou o vídeo que seja, ele é o resíduo da experiência, ele não é a experiência. Ele não está repetindo, ele está mostrando o que ocorreu, o que ele viu, o que ele percebeu. Mesmo não sabendo explicar. Certo? Então, a pessoa que quer entender esse resíduo que foi explicado, né, que foi transposto em texto, em áudio, em vídeo, que seja, ela terá que revivenciar a prática, independente de entendê-la. Ou seja, eu vou refazer essa atividade, que eu vou construir esse computador na mão, mesmo sem saber sequer para que serve um computador. Mas para conseguir descobrir. Dominando ou não todas as artes que estão ali envolvidas. Certo? Então, a filosofia, o estudo da filosofia, ele requer naturalmente participação. Porque não é uma simples absorção passiva. Eu estou lendo uma leitura de literatura, por exemplo, eu estou absorvendo aquilo ali e acabou. Ah, o fulano encontrou ciclano, matou Beltrano, né? Morreu. Ah, tá, legal, pronto. Agora, no momento em que o autor explica, né, ao seu, né, Sócrates diante da morte, falando com Críton, mas e o dever? Aonde fica o dever?
É meu dever respeitar as leis. Ou eu não acredito em Atenas? Aí você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Não é literatura isso. Você tem que colocar e refazer essa experiência. Então requer uma participação. Na literatura não requer essa participação, né? Então eu tenho que experimentar. Eu tenho que buscar experimentar as mesmas coisas. O texto é só a ponte para aquela realidade que o filósofo viveu, certo? Então essa que é a ideia de que filosofia é uma técnica, ou seja, a filosofia é uma técnica de formar filósofos, entende? Porque uma pessoa que parou, experimentou algo, refletiu sobre aquilo e de alguma forma achou importante deixar registrado aquilo, o outro registrou, né? Como o caso de Platão registrou Sócrates, outro registrou aquelas experiências, um terceiro, quando vai, se depara com o registro daquelas experiências, ele também terá que refazê-las mentalmente, analogamente, certo? Independente do conhecimento que ele tem a respeito daquilo. Independente do conhecimento desse princípio explicativo daquela realidade, que é a definição de ciência. Então, a filosofia é uma técnica de criar filósofos. Então, ao mesmo tempo que você está lendo, está revivendo, você está se transformando num filósofo. Você está aprendendo a técnica, que é a filosofia. Beleza? É isso aí, aula 43. Um abraço e até a próxima.